jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurava a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante dele. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas? Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, e tudo se cumpriu. Glória ao Senhor. Agora eu quero pedir especificamente a 3 irmãos estarem nos mesmos versículos. Vou pedir para o irmão Marcelo ler o 43, para o irmão Wagner ler o 44, depois a irmã Sandra ler o 45. Amém? Amém. Vamos lá? Dessa maneira, deu o Senhor Israel toda a terra que jurara a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu as suas palavras em tudo. Amém. Graças a Deus. É muito tremendo o agir de Deus, porque Deus, em sua soberania, Ele age segundo quem Ele é, e não segundo quem nós somos. Eu estou assim sendo muito impactado com essas campanhas que eu estou fazendo de leitura bíblica, porque quando a gente se atém a ler um capítulo por dia, a gente presta bastante atenção naquilo que está sendo lido e vai extraindo as lições. Então estou sendo muito abençoado desde que comecei a fazer essas campanhas lá em Salmos, foram 150 dias, depois Provérbios, depois Eclesiastes, agora Josué. Eu estou em dúvida ainda se vou na próxima ler Jó ou Neemias. Jó ou Neemias? Já me deu a resposta, Neemias. Eu estava em dúvida, então nós vamos a Neemias colocar um título de campanha também, de leitura bíblica, né, para reconstrução. Mas eu quero tratar um pouco nesta manhã com vocês acerca de liderança e a relevância disso no reino de Deus, baseado exatamente na vida de Josué e Moisés, porque quem foi o líder de Josué? Foi Moisés. E será que Josué foi um bom liderado? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Mas vamos entender uma coisa: o líder, ele nunca vai acertar 100%. Nunca. Porque quem acerta 100% é somente Deus. É somente Deus. É somente Jesus Cristo. É somente o Espírito Santo. Os demais são criaturas, não criadores. E nós, olhando para o exemplo de Deus, Deus sempre trabalhando junto com Jesus e com o Espírito Santo. No entanto, lá no princípio, quando Ele criou o homem, Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não foi egoísta em dizer assim: eu faço o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança.
façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E assim, Deus sempre trabalhou em conjunto com Jesus e com o Espírito Santo. Olha, a atuação desde o princípio. No Antigo Testamento, Deus agiu. À frente de tudo, nos bastidores, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus Cristo veio a este mundo, no Novo Testamento, Ele agiu. Deus e o Espírito Santo nos bastidores. E na dispensação agora da igreja, o Espírito Santo agiu, Jesus Cristo e o Pai nos bastidores, mas os três sempre em concordância, sempre em concordância. Vamos analisar líder e liderado. Moisés, como líder, foi um baita líder, mas não foi perfeito. Moisés, ele errou muitas vezes, até chegou a matar um homem. Ainda não era líder, mas obviamente que Deus já tinha chamado para a vida dele. Quis agir por conta própria, segundo os seus próprios achismos, segundo uma justiça própria. E o que nós estudamos ontem aqui na igreja? Todos estavam, mas vale a pena nós reler o texto. Está lá em Provérbios. Vamos abrir? Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. É um texto bom também, só para nós deixarmos de base também. Provérbios 3, artigo 5. Vamos ler do 5 ao 8. Quem pode iniciar? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábios a teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta do mal. Isso que será saúde para o teu lado e ventura para os teus filhos. Ou seja, que conselho tremendo e maravilhoso nós temos aqui. Que o nosso enlevo espiritual. Eu preciso confiar no Senhor antes de tudo. E de todo o meu coração. Eu preciso confiar em Deus. Mas eu confio em Deus a partir do momento que eu tenho esse entendimento. São todos os que confiam em Deus? Não. Aqueles que não têm vida com Deus não confiam em Deus. Aqueles que não acreditam em Deus não confiam em Deus. Confiam em si mesmos. Aí pode entrar até no âmbito de maldição. Maldito é o homem que confia no homem. Confia em si mesmo. Faz do seu braço próprio a sua ajuda e abre mão da ajuda de Deus. É óbvio que tem muitos que estão na igreja de Cristo que confiam em si mesmos. Aí é aquela coisa da vaidade, da soberba, da altivez de espírito. Um certo pregador uma vez, ele foi pregar num grande estádio e ele pensou assim: isso aqui só está acontecendo porque eu estou aqui. E foi ali o início da sua
queda. Por quê? O que está escrito lá no Provérbios 16, 18? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, amados, a partir do momento que nós confiamos em Deus, nós também estamos abrindo mão das nossas próprias vaidades. Porque se nós formos ficar agindo segundo aquilo que nós pensamos que nós somos, ou que nós fazemos, ou que nós acontecemos, isso daí é um erro crasso, muito sério, muito relevante no reino de Deus. É porque Deus resiste aos soberbos, mas na graça aos humildes. Já parou para pensar na força disso? Deus resiste aos soberbos. E quanta gente soberba a gente vê por aí. Pessoas, como eu estava falando ontem, que não aceitam o confronto. São confrontadas, mas não aceitam o confronto. Porque confronto é uma coisa, afronta é outra. Confronto é para incentivar a pessoa para uma mudança, para o bem pessoal dela. Agora, a afronta é provocação, é humilhação, é desrespeito, é chamar uma briga. Uma coisa é diferente da outra. Então, Jesus falou assim, que nós devemos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Pastor, aí entra também a hierarquia. A pessoa não aceita, porque se ela tem um grau maior, e ela acha que o outro não tem nem sabedoria, não é que ele vai ouvir o conselho do analfabeto que antigamente tinha muito, né? Se ele é um doutor, ele não vai ser. Ele vai dizer, coitado, ele não sabe nem o que é da vida dele, porque ele não tem. Só que às vezes essa pessoa está sendo usada por Deus para dando alerta para ele. Exatamente. O doutor, né? Isso aí. Só que a pessoa não aceita. Muitas vezes não tem humildade para aceitar. Não, e acha que, coitado, orelha seca aí, quer mandar em mim. Não aceita. É, exatamente. Por Tem causa muito da disso. hierarquia. Isso. Porque ele acha que ele é doutor. É melhor, mais importante. E o outro é coitadinho lá. Isso. Só que Deus usa quem quiser. Usou até a jumenta. Deus usa quem Ele quiser, né? Então, assim, gente, devemos olhar para esses textos, para as falas de Jesus Cristo, e Ele mencionou: aprendei comigo, sou manso e humilde de coração. Jesus não agia por conta própria. Ele não agia por conta própria, porque ele estava com seus pensamentos cativos àquilo que Deus falava a ele. As minhas palavras não são as minhas palavras, mas são as palavras que o Pai me diz. Sempre, em todo momento, Jesus mencionando o Pai, que estava ali para fazer a vontade do Pai. Mas Jesus também era Deus, é Deus. Mas olha que exemplo maravilhoso, aquilo que Paulo falou dele lá em Filipenses, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens. E como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus sendo Deus, Ele estava obediente, Ele era obediente à ordenança do líder, o seu Pai. Então, Ele não agia, assim, de maneira equivocada, e foi tentado a agir assim.
como todos nós somos tentados na soberba da vida. As propostas de Satanás são corriqueiras. É muito trivial. Satanás está agindo, infelizmente, nos mínimos detalhes, querendo levar as pessoas para o buraco. Essa é a missão. E quantos estão indo, se deixando levar por picuinhas, por bobagens. É aquilo que o pastor Luiz Carlos pregou aqui um dia acho que ele pregou na outra igreja, quando eu pastoreava lá. Ele falou assim, que uma irmã chegou para o pastor no culto de domingo e pediu oportunidade para cantar. Aí não sei se o pastor esqueceu de dar oportunidade a ela, ou não quis dar oportunidade a ela. Aí no final das contas, depois que acabou o culto, ela chegou brava: pastor, eu queria louvar ao Senhor e o Senhor não me deu oportunidade. Aí o pastor, que já estava só ele e a irmã na igreja, ligou o microfone, ofereceu para ela e disse: falou uma semana. Porque ela queria louvar no público. Ela queria cantar para as pessoas verem. E por que ela ficou brava? Porque não foi lhe dada a oportunidade. A pessoa tem a necessidade, mas Deus pode ser adorado em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não precisa ser publicamente, porque é uma questão pessoal de adoração. É a mesma coisa que Jesus falou em relação aos fariseus. Vocês querem orar nas praças a fim de serem vistos. Vocês querem ser chamados de rabis, mestres. Coisa da vaidade pessoal, não é verdade? Vocês oram alto, para que sejam ouvidos, reconhecidos, aclamados, aplaudidos. Mas aí Jesus dá um conselho: mas vocês, quando vocês forem orar, onde que é? Entra no teu quarto, fecha a porta, e ali é você e Deus. Que Deus que está lá vai ver, vai compartilhar, vai te ouvir, vai te recompensar, vai responder conforme a vontade dele. Assim é. Assim que tem que ser. Assim que tem que funcionar. E muitas vezes as pessoas estão se deixando levar por mínimos detalhes, agindo segundo o seu próprio entendimento, deixando de confiar no Senhor. Porque confiar no Senhor não é só crer que Ele vai agir na sua vida. Confiar no Senhor é dar vazão para aquilo que Ele também estabeleceu no que diz respeito às nossas condutas, os nossos procedimentos, aos nossos relacionamentos. Se Deus falou que eu preciso amar, como Jesus declarou aos discípulos: amem-se uns aos outros, e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Se eu não cumpro isso, se eu desobedeço isso, eu estou confiando no Senhor? De forma alguma. Não diz respeito somente àquilo que eu tenho que receber de Deus. Diz respeito a tudo que envolve Deus, a sua palavra, o seu reino, a sua igreja. Quando eu confio no Senhor e não me estribo no meu próprio entendimento,
eu confio nele e obedeço tudo aquilo que ele dizia. A palavra confiança é muito ampla, muito metafísica, muito filosófica. Se eu confio, eu vou agir conforme ele quer que eu haja. Se eu confio, eu vou amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece. Eu confio. Por exemplo, com toda certeza, vamos usar um exemplo aqui, o Abner e o Wagner. O Abner tem o seu pai como exemplo. Ele confia no seu pai. Então ele vai fazer tudo para agradar a vontade do seu pai. Em todos os contextos. Jamais para desagradar. Então a palavra confiança aqui não diz respeito só àquilo que nós temos que receber. Não, eu confio. Que se eu confiar, eu vou ser abençoado, eu vou ser próspero, as portas vão se abrir, Deus vai sempre calçar isso. Não. Confiar é agir conforme o querer de Deus. E eu não me estribar no meu próprio entendimento. Eu preciso reconhecer o Senhor para que Ele venha endireitar as minhas veredas. E como que vai haver este conselho? Através da verdade. Foi o que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem que ser livre? Muitas vezes nós olhamos só para os outros, né? Para os narizes alheios. Aquela pessoa tem que ser livre. Não, eu que tenho que ser livre. Eu que tenho que ser livre. Aí Satanás vai até Jesus e fala assim: se tu és o filho de Deus, lança-te dali abaixo. É a oportunidade de você ser reconhecido, de você ser aclamado, de você ser aplaudido. Jesus fez isso. Jesus precisava provar alguma coisa para alguém? De forma alguma. E o que Jesus falou para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas vezes nós estamos tentando Deus? Agora, cá entre nós, levados pelas fraquezas humanas. E a fraqueza humana pode comprometer de maneira relevante. Olha, a história de Israel, gente, é uma história muito triste, se nós formos analisar. Porque Deus, maravilhoso Deus, potentíssimo Deus, quando o povo estava sendo subjugado no Egito, eles pediram o quê? Um libertador. E Deus enviou um libertador. Deus chamou Moisés. Deus insistiu com Moisés. Deus levantou Arão para ajudar Moisés, para ser a voz de Moisés. E eles foram. Sinais e maravilhas, pragas no Egito. O povo foi liberto. Cruzaram o Mar Vermelho. Depois de 3 dias que eles cruzaram o Mar Vermelho, começou as reclamações, começou as murmurações, começou Moisés passar a luta com aquele povo. E olha, gente, não era pouca gente, não. Se a gente passa a luta com pouca gente, imaginemos Moisés
de homens. Quantos homens? Só de homens. Quantos? Quantos homens saíram do Egito? Só homens. Só homens. Quantos? 600.000. Só homens. Além de mulheres e crianças. Totalizando. A minha história era criança só de 20 anos acima. Isso. Totalizando 2 milhões de pessoas. Parar para pensar. A população de Curitiba. Quer dizer, Curitiba deve ter mais hoje em dia, né? Mas vamos colocar mais ou menos isso. Saindo do Egito para o deserto. 2 milhões de pessoas. Imaginemos nós banheiro para toda essa vida. Já pararam para pensar nisso? Trilhando o deserto. Alguém aqui já teve no deserto? Gente, o que deve ser o deserto? Misericórdia. Não é verdade? Total dependência de Deus. Mas aí, o povo começou a agir sem confiar em Deus, agindo no seu próprio entendimento. E aí começou as lutas. Mas vejamos bem a questão do líder e do liderado. Moisés. Gente, uma das coisas que mais me entristece é saber que Moisés não entrou na terra prometida. Uma das coisas que mais me entristece é saber que Moisés, um dos maiores líderes de todos os tempos, que pastoreou a maior igreja de todos os tempos, no terreno mais complicado, o deserto. Porque, queridos, os pastores de Mega, eles estão cuidando de gente em templos suntuosos, com refrigeração tremenda, com luzes, câmeras. Templo de Salomão hoje, né? Imaginemos nós como é aquele templo de Salomão lá em São Paulo. Interessante, né? Abrindo parênteses aqui, que Deus não deixou nem o Davi edificar o templo, que era a missão de Salomão, mas deixou ele de fazer. É mistério grande. Foi mais além. Né, Marcelo? Isso aí é grande. Deus não deixou Davi estabelecer o templo, mas deixou ele fazer o templo de Salomão. Olha como que está a coisa hoje em dia, né? Mas, queridos, os pastores aí, você vai em igrejas na Coreia do Sul, são mega templos. A igreja do Daejeon Gishu é uma mega igreja, mas com suntuosidade, todas as parafernálias possíveis, conforto. Agora, nós imaginemos Moisés com aquele povo no deserto, e Moisés passando luta, reclamação, murmuração, o povo não ouviu. E no final das contas, depois que o homem mais manso da terra se virou e bateu 2 vezes na rocha, Deus deixou ele de fora. Agora, quem somos nós para contestar o porquê que Deus deixou Moisés de fora? Se Deus é soberano. Se Deus é soberano.
desobedeceu. Deus falou para ele que ele tinha que falar somente a rocha, na segunda vez, porque na primeira vez a rocha tinha que ser ferida, certo? Foi a ordenança de Deus, mas na segunda não. O povo murmurando do mesmo jeito, querendo lá, né? E Moisés foi bater também e deixou de entrar na terra prometida. Não perdeu a salvação, ok? Perdeu a salvação, mas não entrou na terra prometida. Não entrou. Se tornou um herói da fé. No monte da transfiguração, quem apareceu lá diante de Pedro, Tiago e João, diante de Jesus? Moisés e Elias. Moisés representando o quê? Moisés representando o quê? A lei. E Elias representando o quê? Os profetas. Que Jesus, no contexto da palavra de Deus, Jesus, o verbo que se fez carne, palavra, Moisés, palavra, lei, Elias, palavra, os profetas, tudo que diz respeito à palavra profética de Deus. Então, gente, aí como Moisés ficou, vamos dizer assim, pelo meio do caminho, alguém tinha que ser levantado para conduzir o povo até Canaã, até a terra prometida. E verdadeiramente a terra era boa, a terra manava leite e mel, terra de promessa. Deus, quando promete, Ele não promete aquilo que é pequeno, aquilo que é medíocre. Deus é um Deus de promessas maravilhosas, é um Deus de coisas grandes. Só que é aquilo que eu já preguei aqui muitas vezes, nós somos negligentes aqui, que Deus verdadeiramente tem para nós, e acabamos agindo de maneira equivocada, negociamos muitas vezes os princípios, ficamos postergando a bênção de Deus para as nossas vidas, se deixando levar por picuinhas, por vaidades, por bobagenzinhas, e aí, automaticamente vamos sendo desfavorecidos. O que nós lemos nesse texto aqui? Voltemos lá em Josué 21. Josué 21. Mais 10 minutos antes do céu. Olha a força desse texto, gente. Josué 21, 43 ao 45. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados. Deus, quando promete, Ele cumpre. Amém? E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Aleluia! Quem pode glorificar o Senhor por sua fidelidade? Deus é fiel. Tudo aquilo que Deus falou, Ele cumpriu.
que está escrito lá em Números 23, 19? Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, tendo ele dito, não fará? Acaso, tendo ele prometido, não cumprirá? Olha que tremendo que é Deus. Agora, Paulo falou que nós, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel. Porém, quem conquistou a terra? Aqui, uma segunda geração. Porque daquela geração que saiu do Egito, todos, com exceção de Josué e Caleb, morreram. Todos maiores de 20 anos morreram. Olha, queridos, que forte isso e que triste. Foram libertados e ficaram pelo meio do caminho. E por quê? Muitas vezes murmuraram contra Deus, sentiram saudade do Egito, murmuraram contra a liderança, contra Moisés e Arão. Algumas vezes, várias vezes, tiveram problema com liderança. Agora vamos abrir o texto para nós finalizarmos. Agora, em Êxodo, Mais ou menos a metade morreu. irmã, todos morreram, com exceção de Josué e Caleb. Todos os homens morreram, com exceção de Josué e Caleb. De 600 mil que saíram, todos morreram, com exceção de Josué e Caleb. Os dois. E por que Josué e Caleb sobreviveram? Porque quando Moisés designou 12 espíritos para sondar a terra, somente Josué e Caleb trouxeram um bom relatório, confiando em Deus, não se esquivando no seu próprio entendimento. Morreram todos, foram ficando pelo meio do caminho, foram sendo abatidos, com exceção dos menores de 20 anos e das mulheres. Então, a rapaziada sobreviveu, né? Vamos dizer assim, 18, 19, mas os maiores de 20 foram ficando pelo deserto, com exceção de Josué e Caleb. Vamos ler o texto que está em Êxodo 17. Especificando mais na relação de liderança. Vamos ler comigo. Êxodo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha como esse povo era difícil. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe.
bata na rocha e ela sairá água. Aqui foi a primeira vez, né? Então Deus falou para Moisés bater na rocha. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram ao Senhor a prova, dizendo: o Senhor está entre nós, ou não. Aqui é a primeira vez que aparece Josué, a vitória sobre os amalequitas. 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalekita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor me levanteia, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Gente, esse texto aqui trata da primeira aparição de Josué. Josué foi aquele que andou junto do líder em todo o tempo e em todo momento. E essa questão de honra à liderança é muito relevante no reino de Deus. Porque se nós quisermos sermos vitoriosos em relação aos nossos inimigos, nós precisamos honrar a liderança. Olha, os amalequitas eram um povo covarde. Por isso que Deus mandou extirpar, matar aquilo lá. Até com Saul, Deus mandou matar os amalequitas também. Gente, era um povo que matava os velhos, as crianças, os doentes, atacaram pelas costas. Quem ataca pelas costas é a amalekita. Vamos colocar figuradamente. Quem age traiçoeiramente pelas costas. Aí, assim, gente, eles estavam nessa batalha aqui e Moisés com as mãos levantadas, Arão e Hur, um em cada lado, sustentando os braços de Moisés. Enquanto Moisés estava com as mãos, os braços levantados, Israel prevalecia. Josué estava lá e matava o povo. Mas quando a mão de Moisés, os braços dele baixavam, os amalequitas prevaleciam. Então, gente, honra a liderança faz toda a diferença. Sustentar o líder faz toda a diferença. E isso foi um referencial na vida de Josué. Josué, quando Moisés subiu no monte para receber a lei, quem estava junto lá? Com Moisés? Josué. Não se corrompeu lá no dia do deserto, não se comprometeu em ser desobediente até no momento. Ele quis contestar, defendendo a honra de Moisés acerca de dois camaradas que estavam profetizando. Josué contestou: mas como que esses dois podem estar profetizando assim, assado? Moisés deu uma reprimenda nele. Oxalá se todos pudessem profetizar. Por nenhum momento Josué contestou a liderança de Moisés. Aí, queridos, Deus o levantou como substituto. Como substituto. Agora, o Josué também foi perfeito. Josué também teve as suas falhas. Josué também fez alianças com os gibeonitas, conforme nós vemos lá no capítulo 10 de Josué. Só você ler na sua casa 9 e 10. Deixa eu conferir aqui. Só para não estar falando por baixo. Pode ficar em pé para dar a impressão que está encerrando. Aí nós já vamos orar.
eles fizeram, capítulo 9, quando eles fizeram aliança com os gibeonitas, certo? E foram enganados, na verdade. Josué estava junto, podia ser um pouco mais prudente nesse sentido. Não foi perfeito, mas honrou Moisés, honrou o líder, e ele e mais o povo conseguiram conquistar as terras, por mais que ele já era velho e nem tudo ainda tinha sido conquistado, por conta das negligências humanas, por conta das fraquezas, das limitações da nossa parte. É nesse sentido que nós precisamos da ajuda de Deus, para que Deus vá nos esclarecendo tudo aquilo que nós precisamos. Não podemos confiar em nós mesmos, na força do nosso braço, levados por vaidades pessoais, mas que Deus esteja à frente de todas as coisas das nossas vidas, e aí tudo vai dar certo, e nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, bem-aventurados, felizes, realizados e prósperos. Amém? Pai, em nome de Jesus eu oro nesta manhã e peço a tua ajuda, ó Pai, para que possamos continuar entendendo a tua palavra da melhor maneira possível, abrindo mão de nós mesmos, negando-nos a nós mesmos, abraçando a nossa cruz e seguindo após Jesus. Que nós possamos, assim como Paulo mencionou lá em 1 Coríntios 10, a história de Israel, que nós possamos olhar para esses textos, ó Deus, e termos realmente como lições para as nossas vidas, a fim de que a cada dia temamos e temamos diante da tua presença e venhamos nos consertar através do arrependimento, através do quebrantamento, através da direção da tua palavra e do teu Espírito. Que nós possamos honrar os nossos líderes, ó Deus, para que possamos ir bem nesta vida e para que possamos verdadeiramente receber todos os benefícios que vêm no teu coração. Eu oro assim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que as bênçãos de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, as duas consolações do Espírito Santo de Deus, reine e repouso sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor.